Marx e o comunismo. E aí, tu conhece um pouco sobre essas vertentes ideológicas tão polêmicas na atualidade? Não? Então cola aí pra gente conhecer junto. Olha só, lá no século XIX, a Europa vivia um momento de crise. Muitos movimentos sociais emergiam, muitas ideias novas estavam rolando, e aí dois pensadores vão se destacar no campo da política: o Engels e o Marx. Esses dois caras vão ler uma galera francesa aí que propunha uma sociedade mais igualitária. Essa galera era o socialismo utópico. Então, quando a gente fala de Marx, quando a gente fala de Engels, quando a gente fala de estudo, a gente tem que entender que essa galera está falando de socialismo a princípio. O que é o socialismo? O socialismo ele vai ser uma maneira da gente se organizar enquanto sociedade, que vai buscar como seu princípio norteador a igualdade. Eu vou ter uma separação de dois tipos de socialismo: o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico ele foi proposto inicialmente, que era a galera que Engels e Marx leram. Ele buscava de maneira muito mais teórica, de maneira muito mais viajadona, a igualdade na sociedade. Então a galera descrevia como seria uma sociedade em que todo mundo era igual e tudo era lindo e maravilhoso. O Engels e o Carlão, o Marx, eles vão dar uma vertente muito mais prática, uma vertente muito mais realista a essa parada. Porque o que vai rolar? O socialismo científico é uma tentativa de aplicação do socialismo na prática, não uma viagem teórica sobre o assunto. Então a vibe é a seguinte: esses caras aqui, lá no século XIX, vão pensar uma maneira de melhorar a sociedade que eles estavam inseridos. Então são pensadores, filósofos aí, que vão tentar trabalhar os problemas de sua época. E como a gente vai chegar no comunismo, se eu estou falando aqui de socialismo, como vai rolar essa transição? Então se liga só, para eu entender todo esse movimento, eu tenho que entender um rolê fundamental que inclusive Carlão vai explicar para a gente aqui quando ele fala que a história da humanidade é a história da luta de classes. Luta de classes é um conceito fundamental no entendimento de toda essa parada. Já caiu aí no Enem de 22, de 21 e uns outros Enems aí que me falha até a memória. A ideia de luta de classes é que existe na sociedade os opressores e os oprimidos, ou os senhores e os servos, e toda essa parada aí. Existe o escravo e existe o senhor de escravo, existe o operário e existe o patrão. Então, nesse sentido, Marx vai colocar que, lá no século XIX, a gente vai ter as pessoas que a gente vai chamar aqui de detentores dos meios de produção e as pessoas que não detêm esses meios de produção. Ou seja, eu tenho lá o burguês, aquele que detém os meios de produção, e eu tenho o campesinato e o operariado, ou seja, eu tenho o proletário, a galera que não é dono de nada e vende a sua força de trabalho. Então, quando a gente está falando de socialismo, de comunismo, o que está em xeque aqui, principalmente, é a luta de classes. E dentro dessa luta de classes, a gente vai destacar de quem é a propriedade dos meios de produção. O que é o meio de produção? É aquilo que eu utilizo para produzir alguma coisa, ou seja, pode ser a fazenda para produzir os insumos, pode ser a fábrica que vai produzir as manufaturas, isso é um meio de produção. Quem é dono do meio de produção tem vantagem sobre aquele que não o é, e assim vende sua força de trabalho. E aí a burguesia não produz, quem produz é o proletário. Na visão marxista, o proletário vai necessariamente chegar a uma conclusão inevitável, que ele produz tudo, a burguesia não produz nada, então quem deve mandar é ele, não a burguesia. Isso vai culminar na revolução, a chamada Revolução Proletária. E a vibe dos caras é a seguinte: eles vão propor que, inevitavelmente, o proletário vai tomar aí os meios de produção. É uma interpretação da história muito mais teleológica, como se a história fosse uma coisa que caminhasse sempre para um progresso, caminhasse sempre rumo ao futuro, o que não necessariamente se dá na prática. Isso é uma das críticas feitas ao marxismo, porque o marxismo pira nessa ideia, eles estão brisando que uma hora vai chegar lá. Não necessariamente. Então hoje a gente tem um entendimento que não necessariamente vai ser assim, a gente tem um entendimento que a história ela não é teleológica. Daí, entendendo a parada que nem Carlão, que nem Engels coloca pra gente aqui, que vamos chegar lá na tal da Revolução Proletária, eu vou ter um caminho para chegar nesse lugar magnífico e glorioso que é o comunismo. Olha só, o comunismo é a finalidade da Revolução Proletária. Mas para chegar lá, eu vou precisar do socialismo. O socialismo é o caminho, o comunismo é a finalidade. O que difere um do outro, cara? Não é tudo a mesma coisa? Não. Olha só.
quando eu falo de socialismo, eu estou falando de um rolê em que o Estado vai tomar conta desses meios de produção, vai tentar transformar a sociedade em igualitária, ele vai reduzir a desigualdade social. Então o Estado vai tomar conta de tudo para botar ordem na casa, tá ligado? Os caras vão lá, vão entrar e vão falar, ó, tá funcionando a parada, vamos entregar para vocês agora tudo nos eixos. Quando o Estado entrega as suas posses, a gente vai ter então todos os meios de produção sendo socializados às pessoas que ali vivem. Eu vou atingir um estado de comunismo, eu vou atingir um estado em que as comunas, a galera vai se juntar e tudo vai ser nosso. Então a diferença básica entre o socialismo e o comunismo é que no socialismo eu tenho um estado muito presente, no comunismo é tudo nosso. E aí eu vou ter a chamada ditadura do proletário, que é um termo que vai aparecer nas obras do Engels, nas obras do Marx, e especialmente numa obra chamada O Manifesto Comunista. O legal disso aí é que não tem o depois, né? Não tem o depois. Os caras falam muito dessa história do que é comunismo e pá, mas tá, atingimos o comunismo, e agora? Não tem. Não narra na obra. Então isso é muito comum dessas obras que prezam por essas utopias que nasceram lá no século XIX. Isso vai aparecer, por exemplo, no texto da Paz Perpétua de Immanuel Kant, vai aparecer numa série de outros textos que falam, nossa, se a gente fizer isso vai dar bom e... Cara, mas olha só, entre socialismo e comunismo e toda essa parada, houve uma divergência nas discussões. Rolou um tempão atrás umas assembleias gerais, assim, de todas as galeras vermelhas do mundo. Aí o lado vermelho da força se junta para debater, lá no século XIX, o que a gente ia fazer contra os burgueses. E aí, em meio a essas discussões, a gente teve uma cisão. Vai surgir então uma galera diferentona, que vai romper, né, com essa ideia de eu preciso de um Estado. Essa galera eram os anarquistas. O anarquismo, enquanto movimento, vai propor uma maneira diferente de alcançar esse estado de bem-estar social. Os anarquistas vão propor, diferente dos socialistas, a ausência total do Estado, porque o Estado, na visão anarquista, também é algo que vai dominar a gente, também é algo que vai levar inevitavelmente a uma desigualdade social, porque o Estado vai ser detentor dos meios de produção, isso também não é da hora. Então a gente precisa ir direto desse estado que a gente está para um estado de bem-estar social. O anarquismo vai propor então uma parada chamada de autogestão mútua. Coletivamente a gente vai decidir as coisas sem necessariamente que haja alguém dominando a gente. A vibe anarquista então é pregar que o Estado não é necessário, então sem Deus e sem Estado, porque a crítica também se dá à própria religião que está acima de todos. Enfim, a ideia aí do Marx e do comunismo se dá numa tentativa de alcançar um bem-estar social através de uma revolução proletária, passando de um socialismo a um comunismo. É uma ideia que transforma algo que era utópico em prático, em científico. Então, nas palavras do próprio Marx, os filósofos têm apenas tentado interpretar o mundo, quando na verdade a questão é transformá-lo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido um pouco da diferença entre o que é comunismo, o que é socialismo e que tenha desmistificado um pouco essa ideia do fantasma do comunismo, que vão colocar pessoas para morar na sua casa. Não é nada disso. É uma teoria filosófica e econômica que preza o bem-estar social. Se liga no canal, tem mais conteúdo por aí e tchau!